Então, boa tarde a todos. Que possamos nos sentir, então, abraçados pelo Mestre Jesus, pela espiritualidade maior, recebendo, assim, todas as bênçãos que a espiritualidade nos reserva. A fala de hoje, então, nós vamos encontrar no capítulo 11, de versículo 28 a 30, do Evangelho de Mateus, a mensagem consoladora de Jesus, que guiará a nossa reflexão de hoje. E a mensagem é assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nós vamos refletir um pouquinho em cima dessa passagem profunda, o que Jesus quis nos dizer então. Há muitos séculos que nós ouvimos este convite de Jesus como promessa de esperança, de paz, de felicidade. E ao mesmo tempo, esse mesmo convite nos parece tão distante, tão longe de se alcançar, porque a realidade que nós vemos hoje são os templos religiosos abarrotados de pessoas que dizem buscar Jesus, e em contrapartida vemos uma humanidade extremamente aflita, desesperada, ansiosa. E aí a gente se pergunta, por quê? Se nunca se buscou tanto a fé, a religiosidade, o porquê que estamos vivendo um caos tão grande? O que será que está acontecendo? A grande maioria de nós, que se diz cristãos, pensa estar agindo de acordo com as leis de Deus, de acordo com Jesus. Mas por que ainda as aflições do mundo têm um peso tão grande sobre nós? Por que estamos tão sobrecarregados? E por mais que busquemos Jesus, não conseguimos acessar esse alívio, sentir esse alívio que Ele nos promete. Será que Jesus nos esqueceu? Que Deus nos esqueceu? Será que Jesus se cansou da nossa rebeldia? Não, né? Jesus continua nos esperando de braços abertos para aliviar as nossas dores. O que acontece é que nós estamos equivocados quando nós esperamos que Jesus faça a nossa parte, que Jesus nos cure, que Jesus acabe com o nosso sofrimento, com os nossos problemas magicamente. Sendo que a promessa que Ele nos fez no Vinde a mim, Ele diz: eu vos aliviarei. Ele promete alívio. Ele não diz: vem que eu vou resolver tudo para ti. Não é isso. Às vezes a gente se equivoca e acha que Ele que tem que fazer. Quem aqui já ouviu alguém dizer: eu não acredito mais? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu rezo e peço, mais problema aparece. Isso acontece porque se tem ainda a ilusão de que Jesus vai fazer o que cabe a nós. Só a nós. E aí, quando nós não encontramos aquela paz que a gente está procurando, muitas vezes a gente desanima,
e acaba piorando a nossa situação. Isso acontece porque nós ouvimos, nós damos atenção à primeira parte do convite de Jesus. Vinde a mim que eu vos aliviarei. A gente se apegou só nisso. E a gente esqueceu então de prestar atenção no restante do convite. Que diz assim: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, se a gente fica só lá na primeira parte, vinde a mim que eu vos aliviarei, é fácil. E a gente, por comodidade, se apega nisso, né? E a gente não dá atenção devida, então, para o que ele está dizendo que é preciso nós fazer para receber esse alívio. Jesus nos diz assim: vem comigo, aprende comigo. Eu te ensino tudo o que tu precisa fazer para encontrar o alívio. Trabalhe comigo. Esse é o convite de Jesus. Ele nos diz ainda: aprende comigo ser brando, ser pacífico, ser compreensivo, ser justo. Aprende comigo a ser humilde, a ser caridoso, a ser benevolente. Porque aprendendo essas coisas, nós vamos encontrar o alívio. Mas não porque as nossas aflições desaparecerão. Não vão desaparecer. Mas porque nós vamos encontrar em Jesus a força necessária para enfrentar seja lá o que for. Esse é o alívio que Jesus nos promete. É a força, é a coragem, para que nós possamos suportar as nossas aflições, que foram causadas por nós mesmos, né? Precisamos entender que Jesus estará ao nosso lado sempre, segurando a nossa mão. Assim como a criança que está aprendendo a andar, e o pai segura e guarda os seus passos vacilantes. É assim que Jesus age conosco. Ele não nos obriga a caminhar. Ele não nos arrasta estrada fora. Ele espera o nosso movimento. Aí ele nos sustenta. Mas precisa partir de nós. E o que nós estamos vendo e vivendo hoje, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a terceirização dos deveres. Que hoje se tem muito isso, a gente se vê muito isso, e às vezes a gente também faz isso. A gente vê pais jogando para as escolas a responsabilidade de educar. Nós vemos doentes querendo a cura, que médicos o curem, sem que eles mudem o que precisa mudar para a recuperação da saúde. E aí eu me lembro de uma palestra de Rossandro que ele conta que ele tem um amigo, endocrinologista, que chega para ele e diz assim: eu não quero mais ser endocrinologista. As pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Elas sabem que precisam mudar radicalmente o que estão consumindo para conseguir, mas elas não querem deixar os prazeres. E assim a gente faz. A gente quer a paz, a gente quer o alívio, mas não quer deixar de fazer o que nos convém. Há irmãos nossos que delegam a outros o auxílio de Deus para si, quando dizem reze por mim. E assim também fazemos com Jesus. Chegamos para Ele com nossos pensamentos, com nossas orações e até buscamos com sinceridade. Com a nossa oração, com a reza. E pensamos que Ele vai, por conta disso,
então resolver os nossos problemas, vai resolver a nossa vida. Sem mudar as nossas atitudes, queremos o alívio, queremos a paz. Mas continuamos fazendo as mesmas coisas que nos levam ao caos. Nós temos ainda a infantilidade de esperarmos resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Nós nunca teremos um resultado diferente se continuarmos fazendo a mesma coisa sempre. Isso precisa ficar claro para nós. E queremos que Jesus, que Deus, que a espiritualidade, então, nos dê a paz. Enquanto nós não perdemos a oportunidade de julgar, de criticar, de apontar os defeitos, às vezes criar discórdias, muitas vezes sem querer ou não, e queremos a paz, né? Queremos o alívio, mas não deixamos de ser orgulhosos, egoístas, mesquinhos, e às vezes achamos que merecemos esse alívio, sem fazer nada em troca, né? E quando não encontramos, então, nos achamos, nos sentimos abandonados por Deus, abandonados por Jesus. Quantas vezes a gente já pensou, já falou, parece que Deus nos esqueceu na hora do problema? A gente tem muito isso ainda, né? Nós precisamos entender que as nossas aflições de hoje são consequências das nossas escolhas do passado e que nós podemos desfazê-las, corrigindo os nossos erros, trabalhando com Jesus e por Jesus. Nós encontraremos o alívio. Não podemos nos deter apenas na oração, na busca de Jesus. Porque às vezes a gente pensa que buscar Jesus é entrar lá no quarto, se concentrar, fazer aquela oração profunda, aquela oração fervorosa. Isso é importante. Com certeza, isso nos liga a Deus, nos liga a Jesus. A gente precisa fazer isso. Mas é no trabalho de retificação que nós encontraremos o alívio. É no trabalho. Sempre no trabalho. Frequentemente, nós buscamos em nossas orações, buscamos Deus, buscamos Jesus para pedir. E às vezes a gente faz pior, a gente pede e espera que tudo se resolva. Esquecemos de que Jesus só vai agir quando nós fizermos a nossa parte. E aí eu trago uma mensagenzinha que exemplifica bem essa fala aqui. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava, com todo o empenho, liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não ajudamos. Este que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava
aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo o auxílio. E essa historinha, ela é muito clara para nós. Jesus é esse mestre. Ele ajudou quem estava disposto a sair daquela situação. Não quem estava esperando um milagre. É assim com a gente. Que a gente não se engane mais nesse respeito. Que possamos aprender com a brandura, com a humildade de Jesus, a procurar o alívio, então. Que aprendamos ainda com ele, quando ele diz: porque meu jugo é suave e leve é meu fardo. Se a gente for levar ao pé da letra essas palavras do mestre, é meio controverso, porque quem nessa terra sofreu mais que Jesus, né? O nosso jugo será leve quando assumirmos as responsabilidades pelos nossos próprios deveres. E o fardo se fará leve quando nós formos libertando a nossa consciência, permitindo as conquistas de valores morais. Quando a gente consegue se elevar, quando a gente consegue progredir, as dificuldades elas se tornam mais fáceis. O jugo ao qual Jesus se refere, e é interessante porque jugo é o que a gente conhece hoje pela canga, a canga que une os bois para fazerem o trabalho juntos, né? E o jugo, então, a que Jesus se refere é o conjunto de ensinamentos da lei divina, que deve estar atrelado a nós na nossa caminhada. Nós devemos nos encantar com as leis divinas para seguirmos a nossa jornada. Essa é a proposta. E nós precisamos também ter bem claro que, se não encontrarmos o alívio que tanto procuramos nessa existência, mesmo realizando as grandes transformações necessárias, mesmo trabalhando, seguindo os passos do Mestre, que lembremos de que essa não é a nossa única existência. E continuemos a marcha, porque certamente, além dessa vida, encontraremos o alívio. A exemplo de Maria de Magdala, que entregou seu coração aflito a Jesus, trabalhou com ele, por ele, e não teve o alívio do corpo na existência, enquanto viveu na terra. Ela não teve alívio nenhum, pelo contrário. Ela sofreu dores, humilhações, sofrimento, abandono. Mas, quando partiu dessa para o além, ela foi recebida por Jesus, o próprio Jesus, de braços abertos. E ainda ouve dele: Maria, já passaste a porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero. Há exemplo também de Paulo de Tarso, que enquanto vivia o Evangelho de Jesus, encontrou pelo caminho pedradas, açoites, injúrias, prisões, e não desistindo de cumprir com os deveres assumidos com o Mestre, também é recebido por Jesus em festa, quando parte dessa para o mundo espiritual. Então, meus irmãos, que alívio maior poderá encontrar a criatura que procura Jesus do que esse? Do que sair dessa existência melhor, mais fortalecido, mais seguro, com a consciência de
que lutou, de que trabalhou, do que fez o que podia, do que correu atrás, usou todas as suas possibilidades, que alivie o melhor. É isso que nós vamos encontrar. Se não aqui, além, se cumprirmos com os nossos deveres, porque sim, nós temos deveres com Jesus, com nós. Então que a noite de hoje nós possa levar junto de nós essa ideia de buscar o alívio em Jesus, mas buscar de uma forma diferente, sem ilusões, sem barganhas, com trabalho, com esforço, e certamente nós vamos encontrar o alívio que nós tanto procuramos. E essa então é a reflexão da noite, que possamos todos nós nos sentir mais uma vez abraçados pelo Mestre Jesus.